chega na moça do caixa, ela diz assim: nossa, que calor! E ela é mais cheinha. E aí eu fiquei pensando hoje, enquanto eu almoçava, poxa, mas eu não quero falar a mesma coisa de novo quando eu chegar lá e pagar hoje. Eu queria falar outra coisa para ela. E aí ela nos atendeu de novo, disse um oi e tal. E eu disse: quando é que você tem folga? Porque todo domingo você está aqui. Ai, diz ela, minha folga é tal dia e eu vou ter férias só em abril. Eu nem acredito que eu já estou um ano aqui. Então a conversa mudou um pouco. Por quê? Porque eu quero falar desse amor de Jesus. Eu quero ter a oportunidade de entrar. Mas às vezes a gente tem receio de cair com a porta dentro de casa, né? De já chegar. Gostaria de ser ousada assim, mas não sou. Prefiro ter as oportunidades e conseguir chegar. Essa semana encontrei uma senhora que é amiga nossa e ela me parecia tão triste. E eu falei para o Antônio: eu vou levar um pão diário para ela. E eu costumo sempre pôr um chocolatinho junto com o pão diário e digo assim: isso é para alimentar o seu espírito e o seu corpo, né? Um agradinho, um dedinho para você. E eu já havia dado pão diário para ela no ano passado e esse ano eu não dei. E aí eu tinha em casa ainda e eu falei: eu estou vendo a sua tristeza. E ela com lágrimas disse: obrigada por isso daqui. Isso faz a diferença para mim. E ora por mim. Eu me sinto angustiada, eu me sinto triste. Então, como as pessoas estão precisando de Jesus, desse ombro amigo, desse consolo, né? E que a palavra de Deus possa ser esse consolo para nós nessa noite também. O texto proposto está em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 até o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos estar na tua casa nessa noite, e pedindo que o Senhor tome cativo os nossos pensamentos, que o inimigo não venha a desviar os nossos pensamentos da tua palavra que temos proposto estudar agora. Que possamos levar bagagem para casa, alimento, para também digerir durante a semana, e que a tua palavra traga crescimento às nossas vidas, nos motivando, nos incentivando a continuarmos firmes na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Quando alguém chega na nossa cidade, a primeira coisa que você diz é: vamos conhecer a cidade. Quero mostrar a você os nossos pontos turísticos, o que tem de bom, o que não é tão bom assim, e assim por diante. Eu queria viajar com vocês um pouquinho por Corinto. Corinto tem esse nome em homenagem a filho de Zeus, que se chamava Corinto. Então dali surge esse nome, né? Então Corinto surgiu 6.000 anos antes de Cristo e foi um dos centros assim mais promissores daquela época da Grécia Antiga, né? E se desenvolveu por conta da localização onde Corinto se encontrava. Foi possível construir ali 2 portos grandes, né? Um era o porto Golfo de Corinto e o outro que dava no mar Egeu. E essa localização dessa cidade, né, fortaleceu o comércio e também a comunicação com as outras penínsulas. É tipo Joinville, né? Tem a Baía da Baía.
Tonga, tem tal lugar, tem tantos lugares bonitos, né? E a principal fonte de movimentação daquela época eram esses dois portos, né? Então, Corinto, já antes disso, era próspera, 800 anos antes de Cristo, por causa do seu bronze, da sua cerâmica e da construção naval. Então, pensa, 800 anos de Cristo, a potência de Corinto já era. E as áreas periféricas, hoje a gente foi passear um pouco na estrada rural ali, quanto cultivo de arroz, né? Até falei para o Antônio, eu nunca vi uma máquina de arroz colhendo, separando aquele grão do trigo ali naquela hora, aquele caminhãozão cheio de grãos. Nossa, que coisa gostosa, né? Então aqui também a área periférica de Corinto, ela tinha agricultores que cultivavam seus grãos, suas vinhas e seus olivais. Então pensa como Corinto era rica, né? A cidade era próspera pelos portos e a parte rural próspera pelos cultivos de grãos, vinhas e olivais. Como Éfeso, Corinto tinha um elo de ligação com Roma, que era naquela época a capital do mundo e também do Oriente. Nessa época, Corinto tinha 500 mil habitantes. Veja, Joinville é só um pouquinho maior que Corinto. Então era uma cidade grande, não era uma cidade pequena. Então era um momento assim de crescimento de Corinto, aquela agitação nos portos, né? Marinheiros ansiosos para trabalhar nas docas, escravos, alguns até libertos, que zanzavam pela rua dia e noite, porque não tinham para onde ir. Algo diferente de nós hoje? No centro de Joinville aumentou muito esse zanzar pelas ruas dia e noite. Uma trouxa, um colchão, uma cueca velha, nada diferente de Corinto. Mas o que era abundante lá também, as meretrizes e as cortesãs. Eu chamaria hoje, educadamente, as damas da noite, né, que se colocam em determinadas ruas da cidade oferecendo seu serviço. E as pessoas de Roma, da antiga Grécia, do Egito, da Ásia Menor, na verdade, gostavam disso em Corinto, dessa vida noturna, né? Dessa libertinagem que existia. Parece que tudo podia. Era a cidade, né? Hoje a gente diria a nossa Las Vegas, né? Onde essa vida noturna é assim, toda para frente, né? Toda... Enfim, a cidade de Corinto também era muito famosa pelos seus templos de adoração. Um dos templos era o templo de Afrodite, e lá serviam 1000 mulheres que eram chamadas de as prostitutas sagradas. Pensa no nome, né? Então existia um templo com 1000 mulheres que eram chamadas de as prostitutas sagradas. Existia também o templo de Apolo, onde existiam as peregrinações de toda a região. Como hoje a gente vê determinadas igrejas, né, em determinados lugares do Brasil, onde existem peregrinações. Lá existia o templo de Apolo. A cidade também de Corinto era conhecida porque ela sediava os Jogos Istmicos, né, que eram competições esportivas que aconteciam a cada 2 anos. É como hoje nossas Copas e assim por diante, né? Então, sendo assim, Corinto era conhecida economicamente, culturalmente e politicamente uma cidade próspera. Naquela época, ela era conhecida por sua luxúria e por sua prosperidade. Mas com o passar dos anos, muitas guerras aconteceram. Em 521 houve um terremoto que destruiu parcialmente a cidade de Corinto. Em 1858 teve um grande terremoto que destruiu tudo em Corinto, não sobrou nada. E aí a cidade foi reconstruída depois de tantos altos e baixos. Entre 4 e 5 quilômetros dessa Corinto antiga existe a Nova Corinto hoje, que tem só entre 58 e 60 mil habitantes. Olha que diferença! E hoje não é mais uma Las Vegas do tempo passado. É uma pacata cidade
onde o que predomina é o turismo, é disso que se vive hoje, não mais dos portos, não mais de nada disso, se vive do turismo, o que faz a cidade ser uma cidade pacata, gostosa de se viver e de se visitar. Vamos para Corinto? Que delícia parece essa cidade, né? É bem tranquila, bem turística, bem pacata. Bom, agora que a gente sabe um pouco dessa cidade de Corinto, de como é essa cidade, já apresentamos Joinville para os nossos amigos, já fomos lá para a petisqueira lá dos familiares da Rocinete, lá já fomos para outros lugares, fomos para São Francisco, já visitamos vários lugares, o Mirante, inclusive o templo de Afrodite ficava no alto, então você podia ver Corinto de lá de cima. Imagina essa cidade fervilhando, fervilhando, fervilhando de gente. E aí aparece Paulo. Mas como é que Paulo vai parar em Corinto? Paulo estava no meio da sua segunda viagem missionária, tinha direcionado os planos dele para outras regiões, mas quando ele está em Troade, um homem da Macedônia aparece a ele em sonho e diz o quê? Quem lembra disso? Hildo? Valdir? Venha a Macedônia e ajude-nos. Isso Paulo teve em visão à noite, e aí ele diz, bom, vou mudar meu direcionamento, vou a Macedônia. Ele passa por várias cidades, passa por Filipos, Tessalônica, Atenas, e aí, enfim, chega em Corinto. E isso acontece entre os anos 50, 52 depois de Cristo. No meio desse agito da cidade, aparece Paulo. E logo depois que ele chega, aparece lá um casal cristão chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila chegam de Roma. O imperador Cláudio resolve expulsar de Roma todos os judeus e astrólogos, dizendo que eles eram estrangeiros e chamava os cultos deles de supersticiosos. Então, empurrou todos os judeus e astrólogos para fora de Roma. E com isso, em função disso, Áquila e Priscila vão para Corinto. Devia ser uma época que Corinto devia estar cheia de judeus, porque você pensa quantos judeus foram expulsos de Roma pelo imperador e foram indo para as cidades ao redor, onde puderam ir, né? Mas eu digo aqui que o nosso Deus é muito incrível, que o nosso Deus é muito maravilhoso, porque Paulo conhece esse casal e juntos eles passam a trabalhar pela divulgação do Evangelho em Corinto. E eles têm coisas em comum. Por exemplo, amam o mesmo Deus, são judeus e têm a mesma profissão. Então, quantas coisas em comum eles tinham? Atos 18:3 diz: e como era do mesmo ofício, Paulo ficou com eles e trabalhava, pois tinham o ofício de fazer tendas. Áquila e Paulo eram fazedores de tendas. Então eles tinham uma profissão em comum. E quão graciosos, né, são os caminhos do Senhor. Eu lembrei daqui quando sai o comunicado, né, de que cada um tem que se alistar na cidade onde nasceu, e a profecia do nascimento de Jesus se cumpre, que foi em Belém. Então, Deus trabalha da mesma forma aqui. Ele chama Paulo, olha, Macedônia precisa de você. Mas ao mesmo tempo o imperador expulsa todo mundo de Roma, e esse casal que ama Jesus, ama Deus de todo o seu coração, está lá. E acabam conhecendo o missionário Paulo, né? Que exemplo também quando a gente contempla a vida de Paulo, porque ele era um trabalhador. Dia a dia ele trabalhava no seu ofício fazendo tendas. Dia a dia nós trabalhamos, cada um tem a sua profissão. E quem já é aposentado cuida do seu jardim, da sua horta, da sua roça, né? Quem não é aposentado toca piano, dirige o seu caminhão, enfim, faz os seus trabalhos.
E ainda assim, quando chegava o sábado, a oficina de tenda se fechava e Paulo ia à sinagoga. Esse é o hábito dele. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, Atos 18. Disputava não era disputar um lugar, mas ele profundamente anunciava a palavra de Deus. Tanto que judeus e também gregos estavam se convertendo. E logo Timóteo e Silas chegam também para Macedônia e Paulo passa a pregar ainda com mais intensidade o evangelho naquela cidade que era politeísta, ou seja, adorava a muitos deuses. Mas há relatos de que Corinto se torna monoteísta, porque o evangelho que Paulo prega se espalha como fogo e grande número de conversões acontecem em Corinto. Mas quando a gente diz ali em cima que ele disputava e convencia, isso não agradou a muitos judeus que queriam pegar Paulo por causa disso. E inclusive falaram disso ao governador, porque ele insistia que a verdade do Cristo crucificado era a verdade salvífica. E os judeus chegaram, a esse governador e ele disse: olha, as leis de vocês não me interessam, façam o que vocês quiserem. Não é porque ele está usando palavras de convencimento do evangelho que eu tenho que tomar partido disso e mandar chicotear Paulo ou qualquer coisa parecida com isso. E em troca de Paulo eles pegam outro, tal de Sóstenes lá, e o espancam e assim por diante. Enfim, a gente vê que essa perseguição do evangelho da palavra de Deus não é só nos dias de hoje, ela já vem desde aquela época, Então, quando Paulo percebe que o evangelho não é mais aceito pela maioria dos judeus, o que ele faz? Ele direciona os seus olhos para os gentios, que somos nós, Não somos judeus de nascença, somos gentios. Essa palavra se estende a nós, e com ousadia Paulo prega. Ele já não podia mais pregar na sinagoga, então ele prega numa casa do lado da sinagoga. Olha que ousadia, que atrevimento a gente diria. O que acontece com isso? Acontece que Crispo, que era o responsável pela sinagoga, se converte com toda a sua família. Olha que irônico, O responsável pela sinagoga se converte juntamente com sua família e com muitos outros coríntios. Então veja o poder que a palavra tinha, E Atos 18 vai relatar que nesse tempo Paulo tem outra visão, quando ele começa a sofrer muitas ameaças por divulgar essa palavra da verdade. Essa visão do Senhor vem novamente a ele dizendo: não temas, fala, não te cales, eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que maravilha, Eu tenho muito povo nessa cidade, não tenha medo, fale com ousadia, continue falando, porque com certeza o seu coração começou a temer também. Não era fácil, numa cidade onde ele veio para ser aquele que propagava o evangelho, E Paulo, obedecendo a essa ordem de Deus, ele fica em Corinto 1 ano e meio. E é nesse tempo que surge a igreja de Corinto. Essa igreja a quem Paulo escreveu esse texto de hoje à noite. É nesse tempo do ano e meio que essa igreja surge. E é uma igreja que foi abençoada com toda sorte de dons, de bênçãos espirituais, ao ponto de não faltar nenhum. E eu sempre digo que isso acontece aqui também. Aqui a gente tem eletricista, aqui a gente tem pianista, aqui a gente tem... Precisa de uma mudança? Fala com o Gabriel. Precisa de um PLP? Fala com o irmão Alfredo. Precisa de um contabilista? Fala com o irmão Tom. A gente tem tudo. Nós somos uma pequena igreja rica em dons. Precisa de um dentista? Tem 2 sentados ali atrás. Não sofra com dente furado, vá ao dentista. Nós temos toda a sorte de dons e talentos aqui também. Isso é maravilhoso. E essa igreja de Corinto era assim, era uma igreja carismática.
não de oba-oba, mas no sentido de dons da palavra de Deus, né? Ela tinha, e ela se desenvolvia prestando um culto verdadeiro a Deus e cumprindo a sua missão nesse mundo. Depois desse ano e meio, Paulo parte de Corinto com Priscila e Áquila e vai para Éfeso. Lá em Éfeso, eles encontram um cristão chamado Apolo. Áquila e Priscila ouvem a pregação dele e veem que é uma pregação fantástica, verdadeira da palavra de Deus, mas ele só conhecia o batismo de João. E aí eles chamam ele para a casa dele e instruem ele com relação ao batismo de Jesus e assim por diante. Esse Apolo vai para Corinto. E vocês já vão perceber onde é que eu vou chegar. Depois de 3 anos de fundação da igreja, começam os problemas. Alguém não conhece isso no nosso tempo? Puxa, a igreja de lá ia tão bem, de repente, começam os problemas. E aqui os problemas também começaram. E eram problemas de conduta, de doutrina. E no seu último ano de ministério em Éfeso, chega para ele uma carta da família de Cloé, com notícias de Corinto, dizendo assim: a igreja está dividida. Já ouviram essa expressão no século XXI? A Rosilene está fazendo assim: 20, 19, 20, 21, né? Desde que estamos na igreja, vemos partidarismos muitas vezes. E as informações eram muitas naquela carta, mas poucas eram boas. Partidarismo, imoralidade. Por quê? Porque os novos convertidos traziam consigo o mundanismo que existia em Corinto. Não conseguiam ainda se separar disso. Algo novo para nós hoje? Muitas vezes recebemos Jesus em nosso coração e continuamos com as velhas atitudes, quando na verdade a palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aí as divisões eram as seguintes: a igreja estava dividida em 4 grupos. Pensa, não sei quantos membros tinha, mas tinha 4 grupos. Tinha o grupo de Paulo, que com certeza se identificava mais com ele por causa da ênfase que ele dava à palavra voltada para os gentios. Existia o grupo de Apolo, aquele que veio lá de Éfeso para Corinto, para ser um bom ajudante no trabalho, mas ele era muito desenvolto, ele falava com desenvoltura, ele era carismático. Alguém já viu um pastor assim? A gente já passou por muitos, né? As nossas campanhas evangelísticas do passado, a gente dizia assim: ai, parecia o céu na terra, eu queria ter isso mais vezes no ano. Por quê? Porque aqui dava uma injeção de ânimo na gente. Apolo era carismático assim, então existia o grupo de Apolo, né? Ele era aquela pessoa, né? O terceiro grupo se identificou com Cefas, ou seja, com Pedro, que provavelmente, por ser de origem judaica, tinha a maioria judaica do lado dele. E existia ainda um outro grupo, que era o grupo de Cristo. Todo mundo vai dizer assim: excelente grupo, isso era de Cristo. Mas pensa, eles podiam muito bem dizer: olha, nós somos de Cristo, não precisamos de orientação pastoral, tudo que nós precisamos recebemos diretamente de Cristo. Não existe isso hoje? Nós chamamos muito de pentecostalismo, né? Eu recebi essa palavra. Amados, eu não estou desprezando isso de forma alguma. Eu digo que tudo que Deus quer que saibamos está na sua palavra. Ele usa pessoas? Sim, usa, né? Mas eram esses mais... Era esse grupinho que não queria receber liderança. E sabem, Paulo não elogiou nenhum dos 4 grupos, nenhum deles. Ele dá a entender que todos eles haviam professado fidelidade e agora estavam causando confusão na igreja. Eu sempre digo que o mais sábio é aquele que segue. Para que fazer confusão? A minha vontade não precisa prevalecer sempre. Eu posso ceder. Não é problema. Se é para o bem do meu próximo,
Por que não? E se a gente olha o versículo 13 desse capítulo, Paulo faz ali 3 perguntas, esperando que as respostas delas sejam negativas. E lá ele diz assim: por acaso foi Cristo dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí Paulo chega a dar quase que graças a Deus que ele não batizou ninguém. Se você continuar lendo, ele vai lembrar de 2, 3 pessoas que ele batizou. No mais, ele não tinha batizado ninguém. Então, as perguntas, ele queria que fossem negativas. Ele acaba com aquela brincadeira, né? E a partir desse momento, ele dá início a um processo de aconselhamento e direcionamento para que todos passassem a seguir o único mestre, Jesus. Quantas vezes nós já passamos em nossa igreja por aconselhamentos assim? Não é verdade? Para que houvesse paz, para que houvesse harmonia, para que pudéssemos caminhar juntos, né? Sabe, amados, pastores, palestrantes, líderes espirituais envolventes, carismáticos, ainda hoje têm o mesmo poder de nos impressionar. Nós podíamos hoje à noite ser tão ousados e dizer assim, talvez na sua cabeça você esteja até pensando: eu gosto quando o pastor Moacir está pregando, esse sim. Eu gosto quando Eliseu prega. O outro vai dizer: não gosto muito, ele fala muito baixo. O outro vai dizer: eu gosto quando a Ingrid prega, mas não gosto muito porque ela fala muito alto. Ela deixa a minha cabeça zonza. Sempre vão existir pessoas envolventes e nós somos diferentes uns dos outros. O que Paulo queria dizer, e não tem nada de errado com isso, você ter a sua preferência, desde que você não fale em partidos. Eu já trabalhei em igreja. Quando nós chegamos, um grupo dizia: nós somos o grupo do pastor, e o outro dizia claramente: nós somos o grupo do presidente da igreja. E eles inclusive sentavam em lados separados na igreja. Quando o pastor que chegou para assumir o trabalho naquele ano disse: irmãos, nós vamos trabalhar juntos. Os irmãos entenderam, todos abaixaram a cabeça e: sim, senhor. E na reunião de diretoria, quando nós estivermos trabalhando juntos, na primeira confusão que existir, irmãos, ouçam bem, eu não vou falar nada, eu apenas vou levantar e vou voltar para casa. E isso aconteceu 1 ano e meio depois. Quando ele calmamente levantou e veio para casa: preparem para mim uma xícara de chá, por favor. Nunca mais aconteceu. Os irmãos aprenderam a trabalhar em unidade, porque a causa era uma só: a propagação do Evangelho do Senhor. Então, o que eu quero dizer, o que importa é a mensagem, não é quem está trazendo ela, não é o mensageiro. Certa vez, um casal convidou um amigo para vir ao culto, e quem foi pregar lá foi um irmão leigo, que abriu a Bíblia na hora e passou a ler um texto. Ele não havia se preparado muito, e o texto era do início da nossa Bíblia, genealogia. E ele leu, e ele leu, e ele leu, e ele leu, e ele não parava de ler aquele mundo de nomes e aquele mundo de nomes. E aquele casal dizia: mas justo hoje que nós trouxemos o nosso convidado para a igreja, que queríamos que ele recebesse Jesus em seu coração. Pois sabe, aquele irmão ainda fez o apelo. E quem veio para frente? O convidado. O meu nome não está nessa lista que você leu. E eu quero o meu nome nessa lista. Eu quero o meu nome no livro da vida. Deus usa as coisas loucas para quebrar as sábias. Ele
ele precisava ouvir exatamente aquela palavra naquela noite. O nome dele não estava na lista. E precisava estar na lista. Deus procura, nesse texto aqui nós podemos ver isso, Deus procura o homem. Deus nos procura, não fomos nós que procuramos Deus. Por mais insignificante que nós sejamos, Ele nos procura e dá existência. O texto diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Significa que Deus revela a sabedoria dele da forma mais improvável às pessoas mais improváveis. Quem diria que aquele convidado aceitaria Jesus naquela noite com aquela lista de genealogia que existe lá em Gênesis e Êxodo? Improvável. Deus usa as coisas improváveis. Ele determinou que a fé salvadora viria pela pregação da palavra, pela pregação da mensagem de Cristo. Então, por isso a gente encontra lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aquele homem naquela noite ouviu a palavra de Deus. Era genealogia, mas ele ouviu. O nome dele não estava lá. Essa pregação da palavra é loucura para a mente humana. Por quê? Porque o conteúdo dessa palavra é um Cristo crucificado. O que um simples crucificado, um condenado, pode fazer por nós? Como ele pode ser o nosso Salvador? Isso era algo inaceitável para os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham um bom comportamento, lembram? Eles tinham as leis, eles seguiam essas leis rigorosamente. Então o bom comportamento fazia parte disso. E agora, isso era totalmente incompreensível também para os não-judeus. Deus escolhe a simplicidade do Evangelho, a morte de Jesus na cruz como um criminoso, para ser o Salvador do mundo. O que isso quer dizer? Que a salvação é unicamente pela graça. Eu até tinha pensado na música Graça de Deus Infinito Amor, graça que vai além de todo o meu mal. Mas a Rosinete escolheu as músicas perfeitas. Eu sempre admiro como ela consegue ler os meus pensamentos. Mas é o Espírito Santo agindo. Porque é uma satisfação ter a palavra de Deus. Então, para os sábios, para os inteligentes deste mundo, quem aceita esta verdade é louco. Aos pobres, os que só têm primeiro, segundo grau, né? Os que são meios ninguéms, esses aceitam Jesus. Sim, porque a palavra de Deus é loucura para os outros, mas não para esses que buscam um Cristo vivo, né? Então, os coríntios, na verdade, eles tinham a tendência de se gabar, de se enaltecer. E aí, no versículo 26, Paulo lembra a eles que não eram os sábios, nem os poderosos, nem os nobres que estavam do lado deles. Se eles olhassem quem estava ao lado deles, eles não veriam ricos, e sim empregados. Eles não veriam governantes, e sim subjugados, servos, empregados. Esse era o retrato da igreja de Corinto. Paulo diz: olha para o teu lado. Quem está do teu lado? Em Vitimarsum, na colônia leiteira, existe a igreja Irmãos Menonitas Brasileira. E ela é composta unicamente de empregados dos leiteiros. Os leiteiros, que são a nata, a elite, que falam a língua alemã, eles têm a igreja lá. Mas os empregados desses formaram a igreja brasileira, onde existe a divulgação da palavra e muitos têm se convertido. Então, é como aqui. Olha para o seu lado. Quem está do seu lado? Não é o teu patrão, é o empregado dele. Me fez lembrar a igreja de Vitimarsum muito nitidamente, porque a gente visitou essa igreja 2 vezes. Então, quem estavam lá eram as pessoas mais simples, mas tão fervorosas por Jesus, tão carismáticas por Jesus, né? Paulo segue o versículo 27 e 28 dizendo: agora que vocês olharam para vocês mesmos, olharam para o lado, eu vou explicar a ação de Deus. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, as desprezadas e as que nada são.
Foi Deus quem escolheu. Na maioria das religiões do primeiro século, somente pessoas de nobre nascimento ou de enorme riqueza é que eram chamadas para a salvação. Essas se tornavam líderes também, se tornavam sacerdotes. Mas Paulo está lembrando aqui aqueles crentes que Deus chamou todos para a salvação. E coloca um propósito nisso: a salvação é de graça. Paulo não estava dizendo aqui que só os pobres aceitariam Jesus. Ele falou: olha, muitos ricos vão encontrar a salvação, mas não todos os ricos. Ele estava pregando contra a situação financeira de forma alguma, porque eu imagino que nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos tem dado. Deus tem nos feito prósperos, seja um bom mordomo dessa prosperidade. Como eu posso ser um bom mordomo dessa prosperidade? Também ofertando na casa do Senhor. Então, Deus nos torna prósperos. Mas lembram do jovem rico? Ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas ele dá as costas. Era muito para ele quando Jesus disse: vende o que você tem e dá aos pobres. Será que Jesus queria mesmo que ele vendesse? Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que Jesus queria testar o coração dele, se ele estava muito preso naquilo ou não. E ele estava muito preso naquilo, tanto que ele virou as costas para Jesus e disse: então eu não posso ser salvo, porque as minhas riquezas não valem mais. Então, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza, que acha sem valor. Então, você pode dizer assim: eu posso ser dispensável aos olhos do mundo, né? Se a gente olhar para o mundo animal sem pedigree, um vira-lata, né? Não é um Schnauzer, não é um pastor alemão. Para Deus não importa isso. Para Deus importa que sejamos salvos, que sejamos justos, porque Ele justifica os pecadores perdidos. E a descrição que Paulo faz aos convertidos de Corinto não foi elogiosa. Se você olhar dos versículos 9 a 11, ele coloca lá uma lista gigantesca, né? Os efeminados, homossexuais, adúlteros, ladrões, mentirosos, ninguém herdará o reino dos céus. E ele relembra os coríntios disso. Olha o que vocês eram. Por que vocês querem fazer divisões? Por que vocês querem se enaltecer? Olha o que vocês eram. Só pela graça de Deus vocês viraram uma coisa boa. Né? Em outras palavras, eu poderia dizer: só pela graça vocês viraram algo de valor. Então, Deus não havia chamado eles por causa do que eles eram, mas apesar do que eles eram. Apesar de eu ser um mentiroso, Deus me chamou. Pedro poderia dizer: apesar de eu ter negado Jesus, Ele quis me usar ainda no ministério dele. E quantos chegaram a Jesus através de Pedro, né? Então, o próprio Paulo, antes da conversão, havia sido tão zeloso, né? Tão religioso, que teve que abandonar tudo isso por amor a Jesus. Então, a salvação era e continuará sendo pela graça, mediante a fé. Lembrando que nós não fomos escolhidos por nossos próprios méritos, e sim pela bondade de Jesus. Então, os líderes, a igreja de Corinto teve que aprender a viver em harmonia, embora eles fossem tão diferentes, socialmente, economicamente, geograficamente e religiosamente. Veja, existiam pessoas de Roma, existiam pessoas de vários lugares, eles eram diferentes. O pastor Moacir sempre coloca, né? Quem diria que um dia eu ia encontrar vocês aqui? Quem diria que a gente andaria no mesmo caminho do Senhor? O que a conversão não trouxe, não é verdade? Me trouxe para Joinville, para fundar essa igreja do Canela, para conhecer vocês na sua individualidade. Deus é fantástico. Então, essa carta ela mostra o quanto Paulo sofreu com essa divisão que havia na igreja. O quanto isso doeu no coração dele. E lembrou mais uma vez aos coríntios que eles foram chamados para uma vida
de santidade. E nós também precisamos refletir em nossa vida. Existe algum pecado, existe alguma coisa em nós ainda que nós temos trazido do mundo para a igreja, que tem nos impedido de ser aquela igreja em crescimento? Se você pensa nos coríntios e na cidade que eles viviam, não é nada diferente da nossa de hoje. Mas a Bíblia diz que o Evangelho crescia e se espalhava como fogo, tanto que Corinto se tornou monoteísta, porque grande parte da população reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. Já não é mais assim hoje, porque aquela Corinto já não existe mais, e Deus nos colocou aqui no Canela. Quanta coisa ruim existe aqui, né? Drogas, prostituição, quantas coisas que nós não sabemos, e Deus nos coloca aqui para que o Evangelho aqui seja espalhado a muitos ainda que não conhecem. Se Canela tem 5, 6 mil habitantes, tem aqui 5 igrejas, não tem 5 mil pessoas nessas igrejas. Então ainda existem muitos aqui que precisam ouvir desse Evangelho, ouvir desse Jesus. Então que Deus possa nos usar como igreja para sermos esse Paulo que aceita esse desafio de espalhar o Evangelho dele aonde Deus nos tem plantado. Eu penso que o pastor Moacir enfatiza isso muito, que Deus não nos colocou aqui por acaso, que Ele não sonhou Canela por acaso, que Deus tem um plano aqui, que a gente possa orar para que esse plano seja manifestado a nós também, no sentido de nós sabermos como divulgar a palavra, como espalhar esse Evangelho de Jesus. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não somos mais deformados. Pelo contrário, se nós cremos em Jesus, nós não somos mais quem o pecado diz que nós somos. O inimigo continua dizendo: ei, mas você quer falar de Jesus no Canela, mas olha o que você é. Não, eu fui, eu não sou mais. Se eu peco hoje, deve ser um escorregão, não deve ser uma contínua na minha vida. Nós temos um propósito aqui. Quem é que nós somos? O que nós viemos fazer nesse mundo? Com essa pergunta eu queria encerrar. Eu queria dizer para você e para mim nessa noite que 1 Pedro 2,9 diz: vocês são raça eleita. O que você é? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso você é. O que você veio fazer nesse mundo? A fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2. Então, se você ainda pergunta em seu coração, apesar da reputação que Corinto possuía, Deus usa aquela igreja naquela cidade. Apesar do que nós fomos, Deus quer nos usar como igreja nesse lugar. Ah, mas o que eu sou? Sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu vim fazer no Canela? Propagar as boas novas da salvação do Senhor. Amém? Amém. Nós te agradecemos, Pai, porque nos colocastes aqui nesse lugar. Cada um de nós vem de lugares diferentes, de bairros diferentes, de localidade diferente, mas encontramos na tua casa aqui aconchego, amor, o teu carinho por nós. Obrigada porque nos tens perdoado através do sangue de Jesus, teu Filho. Obrigada porque nos dizes que somos eleitos, que somos povo escolhido teu. E obrigada porque nessa noite nos colocas o que devemos fazer nesse lugar. Anunciar a tua palavra a todos aqueles que ainda não te conhecem. E pedimos pela Escola Bíblica de Férias que deseja o Senhor prepare esses dias que vêm se aproximando da data, para que muitas crianças venham, que através delas seus lares conheçam a tua luz.
a salvação que existe em ti. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, vamos